hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo praticamente em tempo real. Tô vendo até que eu tô de cabelo molhado. Tomei um banho agora e decidi vir conversar com vocês de uma forma assim, mais mesmo de um bate-papo. De repente, esse assunto, né, hoje eu não vou falar de perfumes, meus perfumes estão aqui, hoje eu não vou falar desse universo. Mas eu acho assim que mesmo que esse assunto não te interesse, eu sugiro que você assista um pouco desse vídeo, porque de repente você não está passando por isso, mas conhece alguém, conhece alguma família que precisa ouvir alguma coisa, ouvir uma palavra, alguma coisa relacionada a autismo. E essa conversa que eu vou ter com vocês, eu gostaria de alguém, na época que eu passei, tivesse tido comigo, sabe? O que eu mais ouvia era que é o tempo da criança, mas a gente vai chegar nessa fase. Então, eu tenho um filho e hoje ele tem 6 anos. Eu não fiz um roteiro sobre o que eu vou falar, vai vir fluindo e a gente vai conversando. Hoje ele tem 6 anos. Veio de uma gestação não desejada e não planejada, porém foi muito amado desde quando foi descoberto. Eu descobri, eu já estava com 3 meses de gravidez, mas correu tudo tranquilo, foi tudo dentro da normalidade. O meu filho se desenvolveu normalmente até 1 ano e 7, 8 meses. O meu filho, ele tem um tipo de autismo que os médicos chamam de autismo regressivo. Eu não vou entrar muito em méritos da medicina, não vou entrar muito em CIDs, em numeração, que existem, né? Não vou entrar muito nisso. Eu aqui, como a mãe de uma criança autista, vou falar sobre isso da minha maneira, que é uma maneira que você também vai entender. Então, meu filho desenvolveu normalmente, e quando ele fez 1 ano e 7, 1 ano e 8 anos, mais ou menos, que daí surgiram os primeiros sinais. Meu filho já nasceu autista, porém, o autismo regressivo, ele acontece mais ou menos nessa fase de 1 ano e 6 meses. É quando o cérebro da criança, ele tem um retrocesso. Então, assim, o autismo, ele não é uma doença, ele é classificado como uma síndrome por não ter cura, né? Então, assim, não é tratado como uma doença. Hoje ele é dividido em severo, moderado e leve. E mais o leve não é tão leve assim. Mas isso aí também é assunto para um outro vídeo. Então, nós sabemos que cada autista é único e eles não são iguais, eles não se desenvolvem da mesma maneira, porém, existem alguns sinais que os pais precisam sim estar atentos. De repente, você é pai, é mãe, é tio, é filho de uma amiga, tem um afilhado, uma afilhada, enfim. Por isso que eu digo para você que esse vídeo é de extrema necessidade de que seja assistido. Então, o que aconteceu? Quando o meu filho fez 1 ano e 7 ou 8 meses, o meu filho simplesmente parou de falar. Ele desenvolveu normalmente, como eu falei pra vocês, ele não chegou a formar frases tipo, eu quero tal coisa, mãe, me dá água. Não, ele falou palavras soltas, porém a fala do meu filho era funcional. Ele via um cachorro e ele dizia, au, au. Ele via o pai chegar em casa e ele gritava, papai. A fala funcional é essa. Quando uma fala ela não é funcional, a criança está repetindo coisas. Por exemplo, ela está lá sentada assistindo televisão, ela começa a falar água, suco, comida, sendo que não tem nada a ver com o contexto. Ninguém perguntou a ela e ela está tendo uma fala como se fosse uma fala esporádica. Mas a fala funcional é quando você vê o objeto e nomeia, ou seja, você está vendo, está dizendo o que é, ou o que você quer. Por exemplo, às vezes a criança diz água e ela quer água. Às vezes ela vai dizer água e ela não quer nada. Deu para compreender? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar também nos comentários. Até se vocês querem outros vídeos falando mais sobre isso. Então, o meu filho desenvolveu essa fala funcional, não chegou a formar palavras, formar frases, né? Ele falava palavrinhas, ele chegou a falar cerca de umas 20, 25 palavrinhas. Como mamãe, papai, tchau, tchauzinho. Ele assistia um desenho que chama Doc. Então ele via, ele falava Doc, ele falava uau. Toda vez que um celular tocava na casa, ele fazia assim, alô, com a mãozinha dele, como se ele estivesse atendendo. E assim, sempre muito falantezinho, dentro da normalidade de uma criança de 1 ano e um pouquinho. Tá. O que aconteceu? Meu filho dormiu e acordou sem falar. Ué, mas o que aconteceu, gente? O que aconteceu foi, nós achamos que o Theo estava com dor de garganta, então nós relacionamos a isso. O Theo, Theo, né? Meu filho ainda não tinha dito o nome, né? O Theo, ele sempre estudou na creche desde 10 meses, e é na mesma creche que eu trabalho. Então, durante um período, ele ficou na minha sala.
Quando abriu uma outra salinha para a idade dele, ele foi para essa outra salinha. Então, nós associamos a tudo. O Theo não está falando porque ele está com dor de garganta. Ele estava 15 dias em casa tomando medicação garganta inflamada. Quem reparou isso foi o pai. Porque todas as vezes que o pai chegava, ele corria e gritava, papai. Então, o pai foi o primeiro a reparar. E eu falei, não, é a garganta. Passou mais um pouquinho, fomos para a creche. Na creche, não, é porque trocou de sala. Ele não está acostumado ainda com as crianças, né? Ele tomou um susto. Então, foram relacionadas várias coisas. Vou abrir um parêntese. Eu trabalho na educação infantil faz 15, 16 anos, mais ou menos. O autismo não é algo novo, é algo que sempre esteve, porém, agora a gente tem tido mais abertura para falar e para conhecer. Então, assim, a partir do Theo na creche, muita coisa aconteceu, sabe? O leque foi aberto em relação ao autismo. O Theo foi a primeira criança autista da creche? Não. Muitas crianças passaram e nós não sabíamos que elas eram autistas. Não temos essa propriedade para poder dar um diagnóstico a ninguém. Isso só é feito através de um neuropediatra, tá? Mas assim, nós podemos observar características, né? E alertar os pais, não do que a criança tenha, mas nós podemos alertar, olha, mamãe, papai, não está conversando, não está interagindo com os amiguinhos, enfim. Então, muita coisa aconteceu e a gente acabou não percebendo. A partir do meu filho, foi aberto um leque, muita coisa foi vista a partir daí. Então, voltando, o que aconteceu foi que o Theo, parando de falar, nós associamos a várias coisas. E ele tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9, e não voltava a falar. Sempre muito esperto, sempre muito inteligente, sempre interagindo. O que aconteceu? A professora me chamou e disse, mãe, aliás, eu chamei a professora e perguntei como estava. Ela me disse, mãe, ele não está interagindo com as crianças e ele não está atendendo pelo nome quando a gente chama. Você observou? Me perguntou se eu tinha observado. Eu falei, olha, ele sempre interagiu com as crianças da sala, ele sempre atendeu. Então, nós relacionamos isso à ausência da fala. O que eu fiz? Corri no Google e coloquei, né, o que estava acontecendo. E o que me aparece? Autismo. E daí eu falei, não, gente, autismo, mas o menino sempre socializou, o menino sempre não sei o quê. E a gente começa a criar um universo paralelo ao autismo. Não, mas não pode ser. Ah, não acredito. Aí vem um e fala, não, é o tempo da criança, ele tomou um susto e várias coisas. Então, daí eu já falei pra você vários sinais. A ausência da fala ou a fala debilitada. A criança é chamada e ela não atende. Você chama a criança, João, 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 João. Às vezes você chama 5, 6 vezes pra criança olhar. Ela não te escuta? Ela te escuta. Mas o autista, ele tem uma coisa que se chama audição seletiva. Por exemplo, o meu filho, ele hoje, todas as vezes que a gente chama, atende. Mas quando ele não estava atendendo, eu dizia, Theo, ele não olhava. Eu falava, Theo, quer biscoito? Ele olhava na hora. Então, assim, não é que ele não escuta. Ele fica só fingindo que não te escuta, entende? Quando é uma coisa que interessa, ele vai te olhar. E daí, nós esperamos o Theo fazer 2 anos, porque quando passa do berçário para a creche 2... as crianças costumam falar. Eu falei, eu vou esperar ele fazer 2 anos, né? Vou esperar. Esperei ele fazer 2 anos, passar para a creche 2, que muitas crianças começaram a falar só na creche 2. Só que o Theo não ia começar, ele teria que voltar a falar. E daí esperamos chegar na creche 2. Quando chegou na creche 2, passou 1 mês, passou 2 e nada. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou procurar um neuropediatra. É o que eu tenho a fazer, não tem jeito. E daí eu fui, só que quando eu fui na primeira opinião. Eu acho que a gente sempre precisa de 2, né? Fui na primeira opinião, ele falou comigo que ele achava que não era autismo, mas que precisava investigar, né? Não era para deixar passar, e daí começou toda uma investigação. E daí, como era um médico numa cidade distante da minha, procurei um outro médico, que hoje é a médica do Theo, numa cidade mais próxima à minha. E daí ela disse que sim, o Theo tinha muitos sintomas, na verdade, sinais, e que poderiam ser autismo. Entramos com as terapias, porque o que acontece? Quando uma criança tem investigação de autismo, entra-se com as terapias, que é fono, terapia ocupacional, e dependendo do caso, pode ser alguma coisa para ajudar na motricidade, mas o Theo desenvolvia normalmente. Ele começou as palavrinhas com 10 meses e ele começou a andar com 9. Então foi tudo dentro do normal.
9 meses ele já andava e corria pela casa. E daí nós entramos com as terapias. O diagnóstico só veio aos 3 anos. Aqui no Brasil ele acaba vindo mais tarde, né? Nos países de fora o diagnóstico acontece de maneira diferente, ele vem antes. Mas o diagnóstico, na verdade, é o norte, né? Do que você vai fazer. Porém, quando eu recebi o diagnóstico, a médica até falou pra gente, mas vocês estão muito tranquilos. Aí eu falei, no buraco eu já caí, eu preciso sair do buraco para poder cuidar do meu filho. Então, assim, isso é um assunto que se eu for falar com vocês, a gente vai ficar 10, 20, 30, 40 minutos falando. Então, dá assunto para muito vídeo. O que eu gostaria de falar hoje são sobre os sinais do autismo em crianças pequenas. Devemos sempre estar atentos se a criança, ela olha nos seus olhos, se ela busca a interação do outro, se ela tem seletividade alimentar, se ela falou e se ela parou de falar, se a fala dela não é funcional, como eu disse pra vocês, a fala funcional é a criança está vendo, ela está dando função ao que ela está falando. É sobre o sono, então está relacionado a muitos detalhes. Às vezes a criança começa a falar e alguém diz, ah não, mas ela não é autista. Mas o autismo não está relacionado apenas à ausência da fala. Então nós devemos estar muito atentos a todos os sinais dos nossos filhos desde pequeno. Eu não achava que o Theo fosse autista, né? E eu precisei ir ao médico e a gente ia investigar, o neuropediatra, e a gente ia investigar. Por que eu disse o neuropediatra? Porque o pediatra, ele trata de outras coisas da criança. E na maioria das vezes ele não vê de fato o autismo. Ele não pega isso de fato para ser tratado. O neuropediatra, ele está ali para essa função. Então ele vai te dizer melhor, né? Na verdade, ele vai te dizer de fato o que é ou não, através de entrevistas, né? Através, o que acontece quando a criança é muito pequena, sempre pedem para colocar na escola, né? Porque a escola também ajuda muito nessa investigação, de fato, para ver como a criança se relaciona com ela e com o mundo. Hoje, o autismo do meu filho, ele está no grau leve. O autismo entre leve, moderado e severo é de acordo com o que a criança socializa e se relaciona com o mundo, né? Então, hoje está. Mas a criança pode ter um grau severo, passar para moderado, passar para leve. Isso é de acordo com cada terapia e como a criança se desenvolve, né? Isso vai de criança para criança, são méritos que eu nem vou entrar agora. Mas se você tem alguma dúvida sobre autismo e quer saber mais um pouquinho sobre esse universo, me deixe saber nos comentários que eu vou voltar mais pra frente com esse assunto para poder compartilhar com vocês. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Lembrando que foi a parte 1.